graça, a paz e a misericórdia de Deus seja com todos nós. Amém? Mais uma vez é muito bom estar aqui junto de vocês, irmãos, sentindo muita falta de vocês presencialmente, mas na certeza da unidade do Espírito Santo de Deus, que estamos juntos, estamos aqui mais uma vez para poder falar um pouco de esperança. Esperança que tem sido algo nesses últimos dias preponderante para todo e qualquer ser sobre a face da terra. Diante das incertezas que nós estamos vivendo, em especial nesse momento de pandemia, um momento de dificuldade, começamos a ver pessoas que estão próximas de nós sendo atingidas por essa doença, algumas até vindo a óbito, algumas de forma mortal. E se nós não tivermos esperança, como nós poderemos passar por tudo isso? E a nossa esperança, meus irmãos, não está em nós mesmos, está em Jesus Cristo. E falar de Jesus, nós poderíamos falar 1 milhão de anos aqui, o tempo todo, e nós não conseguiríamos esgotar tudo que Jesus Cristo é para nós. Mas como agora é uma palavra de esperança, eu queria falar sobre uma passagem bíblica em que Deus nos mostra através de tua palavra, e o Senhor Jesus Cristo operando os seus milagres quando esteve aqui na terra, e Ele nos dá a entender que não existem impossíveis que Ele não possa resolver. E essa passagem fala sobre um momento difícil em que muitos de nós talvez estejamos passando também nesses últimos dias, que é falar sobre a morte, um ser querido, um ser amado. Mas, como eu disse no início, nós temos uma esperança, e essa esperança é Jesus. E Jesus nos mostrou a esperança da vida eterna e da ressurreição. E é sobre esse assunto que eu gostaria de discorrer com vocês. Amém? Gostaria de abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 11, versículo 1 em diante, que o Senhor nos conta uma história, a história de um homem que, segundo a ciência, já não teria mais jeito, segundo a nossa visão humana, não teria mais jeito, segundo o nosso senso comum, também não haveria mais jeito de resolver, que é a situação do Lázaro, que já havia morrido há 4 dias, mas que pela palavra de poder de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de tratar com vocês, amém? Vamos ler. Capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e o enxugou os pés com os seus cabelos. Aqui nós começamos a ver que o autor deste livro, João, evangelista, ele aqui neste momento quis demonstrar algo que aconteceu, uma atitude que essa mulher teve de fé. E assim somos nós no nosso dia a dia. Nós temos as nossas atitudes de fé. A partir do momento em que nós ouvimos essa palavra, nós tivemos os nossos olhos iluminados, os nossos corações aquebrantados, e nós conhecemos as verdades contidas nesta palavra, nós nos inclinamos ao Senhor. E assim como ela, talvez não na mesma proporção que ela, mas a cada dia também nós temos demonstrado ao Senhor o nosso amor. E essa mulher, aqui Maria, se a gente, não vou adentrar aqui agora, mas se vocês quiserem ver, vocês podem olhar, no livro de Mateus 26, versículo 7, fala sobre ela, que ela entrou na casa de Simão, em que Jesus estava, e ela quebrou um vaso de alabastro aos pés de Jesus, e começou a ungir, e com os cabelos dela ela enxugava. Ela fez uma atitude de fé tremenda, porque aquele perfume era um perfume caro, mas ela se despojou de toda a sua essência humana, de todo o seu sentimento de propriedade em si, mas ela derramou seus pés do Senhor. E assim fomos nós no momento em que ouvimos essa palavra, que entendemos que nós não somos mera criação do acaso,
mas que nós fomos formados por um ser maravilhoso que nos ama e que tem um propósito maravilhoso para nós. E assim como essa mulher, ela fez esse ato de fé, e esse ato de fé no livro de Mateus diz que será pregado em todos os lugares, sempre dará testemunho disso. Aqui também no livro de João fala sobre isso. E o que eu vejo com isso? Eu vejo que todas as nossas atitudes, todos os nossos atos que nós fazemos em relação ao Senhor, Ele não esquece. Eu sempre falo, o que nós fazemos para o Senhor não é para que nós tenhamos a salvação, não é para que nós ganhemos a salvação, mas como nós temos a perspectiva da salvação, porque nós colocamos as nossas vidas aos pés do Senhor e confessamos ao Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das nossas vidas, esses atos eles passam a ocorrer porque a nossa gratidão para com o nosso Deus nos leva a agir dessa forma. Amém? Aí diz assim, no versículo 13: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Está enfermo aquele a quem amas. Nós sabemos aqui nessa terra hoje que o maior amor que pode se falar é o amor de mãe. Em que pese, nos últimos dias em que nós estamos vendo que algumas mães estão perdendo essa essência do amor, porque elas têm os seus filhos e às vezes jogam no lixo. A Bíblia tem outras passagens que falam que o amor de mãe seria o ponto principal de demonstrar o amor humano, seria o amor de mãe, que não se compara ao amor de Deus, de forma alguma. Mas fala aqui que Jesus, a quem amas, falando que Jesus ama a Lázaro, Ele também nos ama, meus amados. E Ele faz o que for necessário para que as nossas vidas sejam sempre conforme a vontade dEle e que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele nos tem preparado, né? No versículo 4 diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Muitas vezes nós estamos perguntando: por que estamos passando por esses momentos de dificuldade? Por que estamos vivendo esse momento de exceção? Esse momento em que nós estamos nos despojando das nossas companhias, nós não podemos chegar próximo dos nossos familiares, aqueles que são mais idosos, aqueles que fazem parte do grupo de risco. Hoje nós estamos separados, nós não estamos congregando na igreja, não estamos aqui juntos, não estamos nos vendo. E às vezes a gente questiona o Senhor. E aqui o Senhor nos mostra que Ele diz assim, que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Esse momento que nós estamos vivendo também não é para nos condenar, não é para nos jogar embaixo, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. E para isso nós precisamos crer e confiar plenamente nele. Amém? Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção também, nós temos o erro de querer colocar que as coisas que Deus tem que fazer nas nossas vidas tem que ser no nosso tempo. Deus, Ele vive num outro momento. Deus vive na eternidade. Ele não está cercado ao tempo como nós, nesse tempo cronos, nessa cronologia, nesse tempo que nós estamos aqui nesse mundo. Deus, Ele vive na eternidade. Para Ele, todo dia é dia, todo dia é agora, é já. Nós aqui vivemos neste mundo aqui é que temos essa sensação de tempo. Então, aqui diz assim, ó, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Se a gente fosse olhar pelo nosso olhar humano, nós iríamos dizer, poxa, Jesus demorou 2 dias para ele socorrer a Lázaro. E assim muitas vezes é nas nossas vidas, diante das dificuldades que nós temos passado, diante dessas provas que nós temos passado, e que virão maiores ainda. A palavra de Deus diz que esses sinais que estão acontecendo, que nós estamos vendo se desenrolar nesses dias, são os princípios das dores. Coisas maiores ainda virão. E nós precisamos exercitar a nossa fé para que a gente não venha ficar cocheando entre 2 caminhos,
mas confiar plenamente no nosso Deus. E diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Ou seja, Jesus tinha saído daquele local, os judeus tinham tentado apedrejar Jesus, mas Jesus voltou. Ele não olhou que aquela circunstância era uma circunstância perigosa para ele. E assim é com as nossas vidas, independente do que possa acontecer conosco, Ele faz tudo acontecer no momento dele, na vontade dele, e Ele não olha as dificuldades, porque Ele é soberano. O Senhor Jesus Cristo, quando estava ascendendo aos céus, Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo tem todo o poder para resolver seja lá o que for por nós. Então, essa dificuldade aqui, que seria ele voltar para aquele local em que ele estava sendo apedrejado, ele não olhou essa circunstância e foi atrás daquele que nesse caso seria Lázaro. E assim também é conosco. Independente do que os nossos olhos possam ver, independente do que as circunstâncias possam demonstrar a nós, Ele estará a todo momento movendo céus e terra ao nosso favor, assim como foi nesse caso. Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aí disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E muitas vezes também é assim com as nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos compreender o que o Senhor quer falar conosco, e às vezes a gente toma a nossa própria interpretação dessa situação. Eu tenho aprendido ultimamente, em relação à oração, às vezes a gente chega diante de Deus e começa a falar, e pedir, e querer. Mas é muito bom quando a gente começa a ouvir o que Ele quer falar para nós. Compreender com o Espírito o que Ele está falando. Jesus aqui estava falando aos discípulos sobre a morte, mas eles imaginaram que era em relação ao sono, ao repouso da carne. E muitas vezes o Senhor está falando conosco e nós não estamos conseguindo interpretar, né? Seguindo aqui, e diz assim, no versículo 14: então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Ou seja, Jesus Cristo disse: olha, eu tenho tanto poder para resolver essa situação, que eu glorifico que eu não estava lá, que agora vocês vão poder ver a minha mão poderosa agir. Amados, nesses últimos dias está sendo assim também. Ele quer agir com a mão poderosa dele sobre nossas vidas, entrar com providência, seja no que for, mas nós precisamos crer, precisamos confiar, precisamos ter a certeza que Ele é o nosso Senhor, que Ele nos ama, que Ele tem a solução para as nossas vidas. Aí diz assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com Ele? Quantas vezes nós estamos passando por essas dificuldades, nós estamos passando por esses problemas, nós estamos seguindo algo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Deus começa a falar com você e dizer: olha, eu vou te ajudar nisso, eu vou entrar com providência nisso, eu estou com você, independente que você não esteja vendo, mas às vezes vem uma vozinha e aí tenta nos tirar daquilo que Deus nos determinou. Ouçamos tão somente a voz de Deus, confiemos única e exclusivamente nele, confiemos no que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer nas nossas vidas. A boa obra que Ele começou, Ele há de terminar, desde que nós obedeçamos a Ele, desde que nós o busquemos, desde que nós tenhamos uma comunhão profunda com Ele. E aí, versículo 17: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Humanamente falando, seria impossível esse homem ser ressuscitado.
porque a partir das 24 horas após a morte do ser humano, o seu corpo entra em estado de putrefação, começa a apodrecer, começa a surgir os odores, e nessa época aí, a não ser aqueles que tinham realmente posses, eles poderiam usar de alguns ungüentos, alguns perfumes para que o corpo não exalasse muito odor. Mas a Bíblia não fala aqui, não sabemos se Lázaro teria essa condição de estar. Então imagine, 4 dias já depois de morto. E é tanto que a própria irmã de Lázaro fala isso. Aí diz assim: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Outra coisa que me chama a atenção, Betânia não era tão distante de Jerusalém. Quando ele fala aqui 15 estádios, essa distância é mais ou menos entre 2.350 metros a 2.500 metros, ou seja, 2,5 km. Às vezes, um bairro aqui próximo, por exemplo, aqui onde a igreja sede é Massaranduba, até o Uruguai, seria mais ou menos essa distância para Jesus chegar lá onde Lázaro estava. E Jesus só foi após esses 2 dias, ele se deteve 2 dias lá. Quando ele teve da notícia de Lázaro, que Lázaro tinha morrido, ele ficou 2 dias, levou 2 dias para ir para um local que a gente poderia percorrer em meia hora. Por que Jesus fez isso? Para mostrar que ele tem o controle de todas as coisas, que ele tem a soberania de todas as coisas. Aí diz assim: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ela cria no Senhor e disse: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque ela cria que Jesus poderia impedir a morte, poderia impor as mãos sobre Lázaro e ele ser curado. Mas ela estava limitando o poder de Jesus. E muitas vezes nós também estamos limitando o poder do Senhor nas nossas vidas, diante dessas tribulações, diante dessas dificuldades. Mas também sei, versículo 22, que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Eu sei também que se o Senhor quiser agora, pode acontecer. Essa tem que ser a nossa visão diante do Senhor. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aí ela não compreendeu. Ela diz assim no versículo 24: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Essa é uma das passagens bem maravilhosas que o Senhor nos diz acerca do poder dele e acerca das promessas dele sobre nossas vidas. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se ele diz que ainda que morra, viverá, a Bíblia diz que a última barreira a ser vencida, a última batalha a ser vencida é a morte. Se o Senhor Jesus Cristo diz que ainda que morra, viverá. E ele já disse: olha, se o que é mais difícil para o homem hoje fazer, resolver, porque curar, você pode curar, você pode tomar um remédio e ser curado de uma doença, mas uma morte, quando o homem morre e é retirado o fôlego de vida dele e o espírito volta para Deus, é difícil esse homem ressuscitar. Mas Jesus estava mostrando aqui, dizendo: ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, ou seja, há a esperança da salvação. Meus amados, precisamos ter essa esperança como um dos pilares para as nossas vidas nesses últimos dias. Se um de nós chegar a ser acometido com essa pandemia, com essa doença que nós estamos vivendo, não tema, meu irmão. Não tema, minha amada. Creia. A palavra de Deus diz aqui: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem uma passagem em 1 Coríntios que diz que o nosso corpo será transformado. Esse corpo carnal será transformado em corpo espiritual, ou seja, a morte será vencida. E Jesus Cristo nos mostrou isso quando ele ressuscitou, quando ele entrou na casa, estando os discípulos lá dentro da casa, e a casa com as portas fechadas, ele passou por entre a parede.
E eles não crendo, ele mandou que tocasse nele e olhe, vê se o Espírito ele tem carne e osso. Então ele demonstrou que existe essa esperança da ressurreição e o nosso corpo mortal ser ressuscitado espiritualmente. E aí ele fala aqui, versículo 27, sim, Senhor, respondeu ele, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela também fala a mesma coisa. Mas aí vem algo interessante. Jesus veio a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Um coração aquebrantado, um choro de verdade, reconhecimento da nossa falibilidade, reconhecimento da nossa total dependência do Senhor, move o coração do Senhor. E a Bíblia diz aqui, que muitos falam que é o menor versículo da Bíblia, no versículo 35, diz assim, que Jesus chorou, diz assim, comoveu-se e perguntou, onde os sepultastes? Versículo 34, e eles responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram aos judeus, vede quanto amar. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Ou seja, limitando o poder do Senhor. Meus amados, haja o que houver, aconteça o que acontecer. A palavra de Deus diz que muitos sinais acontecerão nesses últimos dias. Sinais nos céus, bramido do mar e das ondas, terremotos, fomes, pestilências. Nós estamos vendo essa doença aí que está aí acabando com o mundo. Creia, não limite o poder de Deus. Ele tem poder, todo o poder foi dado a Jesus Cristo. E diz assim, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Este era uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, o Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ela ainda estava olhando com um olhar humano. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras. Então lhes ordenou Jesus, desatai e deixai ir. Esse foi um dos grandes milagres. E olha o resultado do grande milagre que aconteceu. Muito, pois, dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vindo que fizera Jesus, creram nele. Essa responsabilidade está sobre nossas vidas também. As pessoas precisam ver Jesus Cristo em nós. Nós precisamos dar o nosso bom testemunho nesse momento agora de dificuldade. É falta de proventos financeiros, porque está todo mundo passando por dificuldade nesse momento. Estamos para entrar numa crise econômica sem precedentes. O mundo inteiro está passando por esse momento. E a nossa dependência precisa estar no Senhor. Nós estamos passando por um momento de dificuldade com essa doença e a nossa dependência está no Senhor. Amém? E para finalizar, eu queria deixar uma passagem aqui para nós, que está em Efésios 2, versículos 4 ao 10, que é uma promessa que o Senhor nos faz, e o resultado dessa promessa é justamente a nossa vida eterna. Efésios 2, versículo 4 ao 10. Vamos concluir aqui. Amém? Diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós vimos um exemplo de amor de Jesus por Lázaro, por Maria, por Marta, não é diferente conosco.
E estando nós mortos em nossos delitos, assim como Lázaro estava morto, nós um dia estivemos mortos em nossos delitos, porque o homem sem Deus, ele está morto, o espírito dele está mortificado. Esse espírito é vivificado quando ele ouve, quando nós ouvimos essa palavra, nossos olhos são iluminados, nós cremos no Senhor, descemos as águas do batismo, e aquele momento em que nós descemos a água do batismo ali, simbolizando a nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição para a vida eterna. Amém? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Nós já fomos ressuscitados com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, neste mundo, nesses séculos vindouros, nesse mundo que nós vivemos, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Assim como foi naquele momento em que o Senhor Jesus Cristo entrou naquela aldeia e operou aquele milagre de ressurreição de um homem que estava morto há 4 dias, assim também é com as nossas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei o que possa você estar passando neste momento, mas esse mesmo Jesus, a palavra também nos diz em Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele te ama. Então fique firme, porque assim como aquele milagre que Jesus fez de ressuscitar Lázaro, fez com que muitos crescem nele naquele momento. Assim também a nossa vida de confiança, esperança e fé no nosso Senhor Jesus Cristo fará com que muitas vidas que estão sem esperança aí fora possam crer em Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que nós tenhamos essa certeza de que o Senhor Jesus Cristo está conosco e nada nesse mundo poderá nos separar do amor dele. Amém? Deus os abençoe e até a próxima.